pessoal, vamos começar aqui a correção daquela atividade que refere-se à equação geral da circunferência, certo? Essa atividade eu passei para vocês, depois com uma videoaula, na videoaula anterior eu já tinha explicado para vocês a questão da equação de circunferência e algumas propriedades. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como responder cada uma das questões explicando detalhes da teoria e vou mostrar uma propriedade, um outro detalhezinho que eu não adicionei na aula anterior para poder a gente não enrolar, não aumentar muita coisa nela, certo? Então vamos lá. Começando pela primeira questão. Das equações a seguir, determine a que representa uma equação de circunferência. Então, no caso, eu tenho que identificar a equação de circunferências aqui. Primeira coisa é eu lembrar qual é a forma geral da equação da circunferência. Ela pode ser assim, ela vem direto aí da distância entre dois pontos, né, como a gente já viu. E quando você resolve esses produtos notáveis, ela pode ficar nesse formato aí. Eu isolei ali as constantes todas para um lado, que é para a gente poder analisá-la por partes. Então, só relembrando, ela vai ter então a variável ao quadrado, dois termos variáveis ao quadrado, x ao quadrado e y ao quadrado, tem que estar com o mesmo coeficiente, ou seja, mesmo sinal e mesmo número, multiplicando os dois. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos, ou os dois são multiplicados por um mesmo número, e o número tem que ter o mesmo sinal nos dois casos, mas tem que ter o mesmo coeficiente para as duas variáveis. Você vai ter a parte só da variável vezes uma constante, constante vezes variável, aí no caso, então você vai procurar um x vezes alguma coisa, um y vezes alguma coisa. Nesse caso aqui, o sinal e o coeficiente eles podem ser diferentes, né? A gente tem ali o a e o b para provar isso. E vai ter que ter uma constante também, que vai ser o resultado de r ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado. Essa constante, galera, eu quero que a gente repare numa coisinha aí que vai ser útil mais na frente que eu vou explicar para vocês. É a questão do r ao quadrado. R é o raio, raio é a distância. Distância obrigatoriamente tem que ser positivo. E ela ao quadrado tem que ser positiva mesmo, certo? A gente vai usar essa formulazinha para justificar, para encontrar alguns resultados ali na frente e para justificar uma questão especial. Então vamos lá. Nas equações a seguir a gente tem, primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 4y igual a 25. Bem, x ao quadrado mais y ao quadrado, mesmo variáveis ao quadrado, mesmo coeficiente, certo? Menos 10x menos 4y, coeficientes ou variáveis vezes um coeficiente qualquer, certo? Igual a uma constante, correto também, primeira está certo. Segunda, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. X ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Os dois mesmo coeficiente e são variáveis ao quadrado, correto. Aí você, opa, Eduardo, não tem essa segunda parte ali não, da variável vezes alguma coisa. Não, mas troca essa alguma coisa, esse a e esse b, por zero. Porque aí no caso, essa equação da circunferência, ela está se referindo à origem do gráfico. Porque quando você não tem um valor de A e de um B para fazer essa segunda multiplicaçãozinha, esse segundo termo aí, da constante vezes da variável, significa que A e B são zero. E aí 0 vezes menos 2 vezes x, 0. 0 vezes menos 2 vezes y, 0 também. E aí você vai ter então que ela vai ser igual ao raio ao quadrado. R ao quadrado, ou R ao quadrado é igual a 16. O raio ali ao quadrado é 16. Lembre desse detalhe que ele vai ter que ser positivo. Aí a gente tem então 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Variável ao quadrado, né? Com o mesmo coeficiente nos dois, certo? Variável vezes alguma coisa, ó, 8x mais 8y. Variável vezes um coeficiente qualquer, certo? Igual a 2, correto também. Vamos para a quarta. 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Morre aí, já errou aí. Você tem o mesmo valor multiplicando as duas, né, digamos assim, só que o sinal do y vai ficar negativo e o do x está positivo. Então, consequentemente, um está vezes 2 e outro está vezes menos 2. Como são números diferentes, então morre a equação aqui, já está errada. Alternativa certa, letra D. Primeira, segunda e terceira. Segunda questão. Dado o gráfico da circunferência a seguir, determine a equação da circunferência. Então, o que a gente vai ter que fazer? Você vai analisar o ponto da origem e o ponto que está sobre a extremidade da circunferência. O ponto que está na origem é o 4 e o 3. O da extremidade é o 8 e o 3. Então, vamos lá. Galera, para montar essa equação, a gente vai precisar desse termo geral aqui. E aí já adiantei ali, coloquei o 4, né? O que acontece? Você vai ter x menos 4 ao quadrado
mais y menos. No lugar desse b aí vai ser 3. Y menos b também é o quadrado. Por isso, esse A e esse B, como a gente já sabe, são as coordenadas do centro da circunferência, ou seja, da origem dela. A origem da circunferência vai estar ali na letra A, que é 4 e 3. Então, portanto, vai ficar esse x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Eu botei um bzinho ali, eu sei, mas é só um errinho, besteira. Ao quadrado. Igual a... O que é que você vai fazer? Você vai ter a distância que vai do ponto A ao ponto B. No caso, eles estão alinhados no sentido horizontal, saindo do 4 chegando no 8. 8 menos 4 dá o quê? 4. Então o raio vai ser 4. 4 ao quadrado é 16. Então você vai ter x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. Beleza? Então a alternativa certa, letra A. Terceira questão. Então, nos itens a seguir, determine o que pode representar uma equação de circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy igual a 9. Xy não é parte de equação de circunferência, então sai fora. Letra B. X ao quadrado menos y ao quadrado menos 4x mais 6y igual a 25. Opa, x ao quadrado está com... x ao quadrado é positivo, y ao quadrado está negativo. Coeficientes diferentes implica que não é uma equação de circunferência. Letra C. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 3x mais 4y igual a 7. Como você tem ali o mesmo coeficiente para o x ao quadrado e para o y ao quadrado, que é 2 positivo, ela se torna uma equação de circunferência, ou atende a primeira situação. A segunda, x, 3x mais 4y, é variável vezes alguma coisa, então correta. E tem uma constantezinha que é o menos 7. Portanto, pode representar um exemplo de equação de circunferência. Pode. Letra D. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4xy menos 6. Xy, como eu já disse, não é parte da equação de circunferência, descarta. Letra E, x ao quadrado mais 2x menos 1. Isso aí é uma equação de segundo grau. Então, automaticamente, a nossa alternativa certa é a letra C. Mas por que eu falei pode? Galera, eu quero que vocês prestem atenção nessa equação, porque ela pode representar um exemplo de equação de circunferência, mas ela não vai fazer uma circunferência no plano cartesiano, certo? Dos reais. Porque ela vai apresentar para a gente ela vai apresentar para a gente um raio complexo, que ela não aparece nos números reais. Então vamos lá. O que acontece aqui? Reescrevendo, passando esse 2 ali, que está multiplicando tanto o x ao quadrado quanto o y ao quadrado, para o outro lado dividindo, pegando tudo e passando, pegando as variáveis e passando para o lado esquerdo, você vai ter que essa equação de letra C é igual a essa daí que está aparecendo na tela. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 3 sobre 2x menos 2y igual a menos 7. Vamos encontrar o raio dessa circunferência, certo? Dessa circunferência, entre aspas. Então, o que acontece? Se eu dividir esse coeficiente do x, só do x ali, por menos 2, eu vou ter o valor de a, que é no caso 3 sobre 4. Se eu dividir o coeficiente do y por menos 2 também, eu vou ter o b, que é 1. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. O que acontece então? Esses aí são o valor de a e de b, ou seja, do centro da circunferência. Nós agora vamos partir para Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos encontrar o valor do raio. No caso, o que acontece? Eu posso dizer que raio ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos 7. Substituindo a e b nessa equação aí, já respondendo os quadrados, você vai ter que menos 9 sobre 16 menos 1 é igual a menos 7. Consequentemente, eu vou passar esses dois aí tão negativos, o lado do r ao quadrado, para o outro lado positivo, somando ao 7. Quando eu respondo isso aí, galera, eu gero um raio ao quadrado igual a menos 87 sobre 16. Pô, Eduardo, e qual é o problema? O problema é que você está dizendo que o número ao quadrado ele é negativo. Então, não é possível que isso aconteça. Então, vamos ver agora isso aqui no GeoGebra, tá, galera? O que acontece? A equação bonitinha que eu queria gerar ali no caso seria essa daqui, ó. Como a gente viu, A é 3 sobre 4 e B é 1. Então, ela vai ter a equação vai ficar x menos 3 sobre 4 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a... No caso aqui, eu botei o 87 sobre 16 positivo, para que vocês vejam que formam uma circunferência nesse caso. Aqui eu estou considerando, troquei o sinal, é um outro raio, um outro valor de raio, que no caso ele vai existir. O
que que acontece? Se eu altero o valor desse raio para ele ficar negativo e dou Enter aqui, o programa ele não gera uma equação de circunferência. Eu só botei a fraçãozinha aqui negativo. O que que acontece? A equação desaparece. Porque o raio ao quadrado tem que ser um número positivo obrigatoriamente, porque raio é distância, e distância é um número real. E um número real elevado ao quadrado é sempre positivo. Consequentemente, você vai ter aqui numa situação em que se esse número, esse raio aqui ao quadrado for negativo, essa equação ela não existe nos números reais. Ela vai existir no conjunto dos números complexos, que é outra história, mas digamos assim, complexa, né? Em que você não vai ter uma representação gráfica dessa equaçãozinha aqui no gráfico dos números reais. Eu posso tirar o zoom aqui, procurar o quanto eu quiser. Não vai existir dentro desse plano dos números reais aqui o gráfico dessa equação, certo? Então o que que acontece? Para que eu tenha uma equação de circunferência, raio ao quadrado, certo? Ele vai ter que ser positivo. Mais precisamente, raio tem que ser positivo. Então, ó, tornando o raio aqui positivo, tirando o sinal de menos aqui de maneira grosseira, você vai ter, então, uma equação de circunferência correta. Beleza, galera, então vamos lá. João desenhou um círculo em um mapa, como na figura abaixo. Se O é 5 e 6, A é 9 e 7, determine a equação da circunferência a seguir. Então, O está ali no centro do círculo da circunferência e A está ali na extremidade. O que é que eu vou fazer então? Vamos determinar a equação de circunferência. Veja que todas as alternativas estão nesse formato aqui de equação de circunferência. Só que ele é fácil de fazer também, não vai dar trabalho para a gente não. A equação dessa circunferência então vai ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado menos. Você vai pegar agora ali e vai multiplicar menos 2 vezes o valor de x da origem, que no caso é o meu A. Então, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Mesma coisa eu vou fazer com menos 2 vezes o valor de y da origem, que é 6. Então, menos 2 vezes 6 dá menos 12. Então, nossa equação de circunferência vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 12y igual a. Eu vou ter que descobrir agora aqui a distância entre a origem e o ponto A. Vou usar aqui a distância de dois pontos e vou descobrir que ela vai ser igual a raiz de 17. Aí você, poxa, Eduardo, agora deu raiz de 17, agora não vai dar certo não. Calma, vai dar certo sim. Como é que funciona? Lembrem-se, ali é raiz, é o r ao quadrado, certo? Então o que acontece? Você vai pegar o raio e elevar ele ao quadrado para poder a gente usar aquela expressãozinha que a gente fez no exemplo anterior para descobrir que não ia gerar uma equação de circunferência no conjunto dos reais. Então o que acontece? 17 ao quadrado, raiz de 17 ao quadrado é 17. Então vai ficar 17 menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 6 ao quadrado, que dá 36. Então 17 menos 25 menos 36 dá menos 44. Consequentemente, a alternativa certa aí só pode ser letra C. Quinta, determine quais dos itens a seguir são equações de circunferência. Então agora a gente vai ter que só aqui descartar os itens que estão errados, obviamente. Então vamos lá. Primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado, variáveis ao quadrado, mesmo coeficiente, certo. 2x mais 4y, certo, constante, certo. Primeira está certo. 2, x ao quadrado, x menos 4 ao quadrado, certo, mais y menos mais 9 ao quadrado, certo. Aí você, opa, por que está certo? Porque, galera, o que acontece? A e B são os coordenadas do centro da circunferência. Consequentemente, eu posso dizer o seguinte, que essa equação, essa circunferência, ela tem o x, a coordenada do A dela, da origem, é 4. Já a coordenada do B, da origem, vai ser o quê? Menos 9. E aí eu vou ter uma circunferência que ela vai ter o centro em 4 e menos 9 no quarto quadrante, com o raio dela igual a raiz de 3. Terceiro, x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Mesmo coeficiente aí para os dois. Mais 6xy, é errado, essa partícula não existe, mais a constante, mas mesmo assim já está errada, nem analisa. Terceira questão, ou terceira alternativa errada. Quarta, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x, menos 8y, mais 16. Variáveis ao quadrado, mesmo coeficiente, certo? Constante vezes uma variável
ou vezes uma variável qualquer, correto também. E essa constantezinha ali, correta também, beleza? Então vamos lá. A alternativa certa então é a que diz que é a primeira, a segunda e a quarta letra é. Sexta, observando o gráfico, João determinou a função correspondente ao mesmo. Determine a resposta de João. Então, no caso, você tem que descobrir o que foi que ele achou, né? Bem, a origem aí desse gráfico está em 5 e 4. Portanto, eu vou ter x menos 4 ao quadrado mais y menos... ou x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. E já tenho a primeira parte. Agora, eu vou ter que determinar a distância entre o ponto A e o ponto B, que vou usar a distância entre dois pontos. Consequentemente, eu vou descobrir que essa distância é raiz de 10. E raiz de 10 elevado ao quadrado vai ser 10. Portanto, a alternativa certa é a letra B. X menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 10. Sétima questão. Determine a equação do gráfico a seguir. Então, tem três gráficos aí, né? Três equações de circunferências diferentes e você tem que determinar os gráficos das três. Então vamos lá. A primeira ela vai ter origem em 5 e 4. E o raio dela aí, se você observar, vai ser a distância entre essa origem e qualquer uma dos centros das circunferências menores. Você observando aí, vai ter três quadradinhos entre a origem e o centro da outra. Consequentemente, você vai ter 3 sendo o raio. Então, já posso dizer o quê? Que a equação vai ser x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 9, porque é 3 ao quadrado, da maior. A próxima, ele começa agora ali pela da direita. Então, vamos lá. A origem dela vai ser em 8 e 4. Consequentemente, vou ter x menos 8 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. E o raio dela ali, você pode observar que é só um quadradinho que vai da origem até a extremidade. Portanto, o raio é 1. Então, 1 ao quadrado, 1. A da esquerda, você vai ter o centro em 2 e 4. Então, x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 1, porque é 1 ao quadrado. Então, vai ser o gráfico da terceira equação. Consequentemente, ó, seguindo esse modelozinho aí, que eu acabei dizendo tudo antes de mostrar o modelo, mas seguindo esse modelozinho aí, a gente vai ter que a alternativa certa é a letra B. Oitava questão. Determine qual não é uma equação de circunferência. Então, agora eu tenho que procurar uma que esteja errada, certo? Então, vamos procurar aqui qual de cara não é uma equação de circunferência, sem enlouquecer muito. O que é que eu vou fazer, então? Na letra A, você tem x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Menos 4x menos 6y, certo? Mais uma constante, certo? Pode verificar que essa daí vai bater certinho. X menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual ao raio ao quadrado que deu 16, correto também. X mais 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado menos 7, que quando passar para o outro lado, né, que está igual a zero, vai ficar positivo, então correto também. X ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui já torna essa letra D errada, então já posso até ir marcando. Letra E, x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Menos x mais y, certo? Igual a 9, certo também. Então tá valendo. Nona questão. Então vamos lá. Vou precisar então aí da distância entre A e B, que no caso você pode observar aí, tem dois quadradinhos, então é 2. O raio dessa circunferência vai ser 2, né? O A está na origem, o B está na extremidade. Então, posso dizer que o raio é 2. Identifique o gráfico da função a seguir. Então, vamos lá. A origem é 5 e 3. Então, x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4, ou seja, a letra B. Décima questão, um gráfico, ou uma garrafa do Capitão América tem diâmetro do fundo igual a 10 centímetros. Se fizermos um círculo na origem do plano cartesiano, com o centro do fundo na origem, a equação que determina o gráfico será... Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar o seguinte, se ela está na origem do plano cartesiano, A e B é zero. Então, eu estou procurando a equação simples, uma equação que vai ter só x ao quadrado e y ao quadrado. Como vai ser x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Igual a... Como o diâmetro é 10, metade do diâmetro é o raio. O raio é 5. 5 ao quadrado é 25. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Alternativa certa, letra A.